Então, gente, eu sou o Leandro Vieira, de Curitiba, casado com a Fran, pai do Benjamin. Sou pastor na família dos que creem. Trabalho com uma rede de igrejas no Brasil. E estou muito feliz de poder servir vocês aqui. Vamos lá, gente. Bom, então, eu já me informei um pouquinho a respeito daquilo que o Senhor está fazendo aqui, está comunicando por meio daqueles irmãos que já falaram na plataforma aqui. E eu quero poder somar com isso e também, de alguma maneira, preparar algo para os irmãos que vão falar depois. Eu vou usar o tema da conferência, porque ele está muito propício para nós, que é Good News, ou boas novas, boas notícias. Já sei que muito foi falado sobre paternidade, sobre o amor de Deus manifestado em Cristo, e eu vou pegar esse gancho para a gente construir um pouco do que eu vou chamar de o Evangelho completo. Amém? Então, estou trabalhando esse tema no Brasil e na igreja local, e eu quero poder caminhar com vocês. Primeira coisa, bom, acredito que a maioria de vocês que está aqui já compreendeu que o Evangelho, na verdade a palavra Evangelho não é boa notícia, é proclamação, e subentende-se a proclamação de uma boa notícia. Sei que em parte já entendemos que é uma boa notícia a respeito de como Deus nos salvou através da obra redentiva de Cristo, mediante a graça. Agora, uma das questões que eu estou refletindo muito nesse tempo é que não apenas saber o que Deus fez por nós é importante, como também saber por que Ele fez isso por nós. Eu tenho andado o Brasil há 10 anos, e eu tenho olhado para a igreja brasileira, e eu tenho gastado a minha vida também com tantos outros que o Senhor tem levantado e que vieram tanto tempo antes de mim, que é o caso do pastor Jadson. Veio muitos anos antes de mim, são décadas, né? Depois vocês vão entender por quê, irmão, porque ele está me devendo uma lá ainda, está me devendo, não pagou ainda, pastor. Então, o ponto, de acordo com o último censo do IBGE, são 50 milhões de evangélicos no Brasil. Para cada 4 brasileiros, 1 é evangélico. Então, embora eu não estou de maneira nenhuma querendo ser profeta do caos aqui, o lance são as boas notícias, eu quero te falar que uma coisa tem me preocupado: eu não consigo me alegrar com tal estatística. Por quê? Porque a conta não fecha. Que conta não fecha? Como podem haver 50 milhões de pessoas que dizem ter a natureza do Cristo de Deus no Brasil, e esse país nunca ter sido tão corrupto, caótico e desigual? Alguma coisa está errada. E eu estou gastando um tempo, na verdade é bastante tempo, já são anos, olhando a natureza, vida e vocação da igreja e procurando compreender algumas coisas. E uma das coisas que eu quero trabalhar aqui com vocês é algo que eu acredito que é uma demanda que nós vamos ter nos próximos anos. Abra a escritura em Gálatas capítulo 1, por favor, para não começar com Efésios. Os irmãos acham que na minha Bíblia só tem o livro de Efésios, mas não, tem Gálatas também. Agora eu estou na vibe do Gálatas agora. Gálatas capítulo 1. Uma então das epístolas que Paulo escreve à região da Galácia. As escrituras dizem assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Evangelho, uma boa notícia. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Vou tentar fazer isso no tempo que me pediram. Eu vou conseguir, vai dar certo. Mas deixa eu começar refletindo com vocês algumas coisas. Primeira coisa, Paulo, quando fala a respeito desse primeiro capítulo do Evangelho, que é a graça do Pai manifestada em Cristo, ele dá um único argumento que é fundamental para você confiar na eficácia da obra de Deus
em Jesus. O que Paulo diz? Cristo se deu a si mesmo para nos resgatar do presente século. A palavra aqui é aion, que muitas vezes é mal traduzida no português para mundo. Mas aqui, na versão que eu estou usando, Ferreira de Almeida, está bem traduzida como aion, que é século. Mas outras escrituras, outras versões trazem mundo. Então você começa a criar a ideia que Jesus quer te resgatar do mundo, tipo caça-fantasmas. Não, isso já é um grande equívoco. Agora, ele se deu para nos resgatar de uma era perversa. Isso é graça. Aí Paulo, a única justificativa para a obra de Deus em Cristo, para a nossa salvação, é essa aqui na teologia de Paulo: segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Em Efésios ele diz que é de acordo com o beneplácito da sua vontade. Mas literalmente traduzindo beneplácito também é querer. O que Paulo faz nas suas epístolas? Ele diz: há uma única razão pela qual você foi salvo: Deus quis. Qual que é a importância disso? Bom, sem muito tempo para construir o contexto, pode ser apenas uma afirmação que procura encorajar. Mas com uma boa reflexão da teologia apostólica, você vai chegar à conclusão seguinte: se a minha salvação é resultado da vontade de Deus e Ele realizou isso em Cristo, então nada, nem ninguém pode mudar essa nova condição que eu recebi. Não, eu não vou defender nenhuma vertente teológica, porque eu não tive o prazer, como muitos amigos meus, de fazer teologia. Então eu não sou fechado com nada, eu sou tudo. Já vou facilitar a sua vida. Você é o quê? Calvinista ou arminiano? Quando eu vou dormir eu sou calvinista. Quando apaga a luz do quarto eu sou calvinista ortodoxo. O que quer dizer? Tudo está realizado em Jesus, nada precisa ser feito. Quando toca meu despertador eu sou arminiano. Eu vou dizer sim para a vontade de Deus, eu vou procurar a santificação, eu vou pregar o evangelho que eu não sei quem, entendeu? Então, não fica viajando na maionese aí, que não é o tema que eu quero me apegar. Só quero dizer o seguinte: a salvação, sua e minha, é resultado da vontade de Deus. A palavra grega que vai aparecer em Efésios para vontade, se traduzida literalmente, seria algo mais ou menos assim: aquilo que Deus desejou e, portanto, determinou que seja feito. Então, a respeito de vontade, Deus não passa. Entendeu, irmão? Quando Ele tem um desejo, Ele determina que isso seja realizado. Agora, qual é o ponto? Ok, então Paulo fala a respeito da obra de Deus em nos salvar e diz que é vontade dele. É uma coisa muito curiosa que eu preciso pensar com vocês. Eu estou trabalhando esse tema. Nós não conseguimos entender que o amor de Deus manifestado em Cristo não tem nada a ver com a gente. Ou seja, ainda em Efésios, que eu estou tentando não ler lá, Paulo fala que Deus nos abençoou em Cristo, nos elegeu nele, nos predestinou para filhos de adoção. Ele diz assim: segundo o beneplácito da sua vontade. O que Paulo quer dizer é algo assim: quando Deus desejou te salvar, Ele não consultou ninguém. E Tiago diz uma coisa importante sobre Deus: que nele não há sombra nem variação. Quer dizer o seguinte: ele não sofre do mal do século 21, bipolaridade. Não faz parte não é atributo de Deus, isso é dos crentes, aleluia. O que você quer dizer com isso? É que para entender o evangelho você tem que partir da ideia que Deus te salvou porque Ele mesmo desejou. E se Ele desejou isso, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem a presente era, nem a era por vir, nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele não consultou ninguém. Deixa eu dar um nozinho aqui, que a gente, depois eu vou bagunçar. Eu sempre faço isso, pastor Diogo, eu nunca sei como é que eu vou terminar, é normal. No final dá certo. Eu já li o fim da Bíblia, vai acabar tudo bem. Já falei isso para os irmãos. Quando Cristo morreu,
Quanto tempo faz que o Senhor morreu, gente? Deixa eu ouvir, não, meu Deus, tá. Boa tarde. Quanto tempo faz que o Senhor morreu, gente? Você está equivocado na sua conta. Sabe o que sua escritura diz? Em Apocalipse 13, verso 8, é dito que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do universo. É um pouquinho difícil de entender isso, se a gente não refletir. Deixa eu te explicar uma coisa. Você lembra aquele texto famoso quando eu me converti? Todo mundo tinha que decorar esse texto. Eu pensava que até que se um evangélico não soubesse esse texto, ele iria para o inferno. João 3,16, né? Agora eu tenho que decorar isso, porque todo mundo sabe. E o texto diz, porque Deus... Segura, primeira coisa, João não consegue traduzir o amor de Deus. Nenhum relacionamento terreno traduz. Como uma mãe ama o seu filho? Não, superficial. Então como um pai ama o seu filho? Mais superficial ainda. Como um noivo ama a sua noiva? Não, é de tal maneira. Ele diz, porque Deus amou a palavra grega é cosmos. Aqui, sabe o que é cosmos? Ordem criada, universo. Deus amou o cosmos. E por que Deus amou? Porque Ele que criou. E depois que terminou de fazer, Ele disse que era. E Deus não muda de opinião, não é bipolar, você já sabe disso. Agora, sabe qual é a coisa incrível dessa boa notícia? É entender ela por completo. Deus não amou apenas o homem. Deus amou o cosmos, toda a ordem criada, que inclui a criação, como o universo, e o homem. Então Deus amou aquilo que criou, e quando criou, proveu salvação para aquilo que criou, porque em sua onisciência, e não em sua predeterminação, Ele sabia que o homem ia cair. Essa semana a Bruna, esposa do Alê Vilas Boas, quem conhece o Alê, Bruna mandou ler. Eu estava aqui orando e tal, e me veio uma coisa. É correto eu dizer que Jesus teria sido crucificado mesmo que Adão não pecasse? Eu disse sim, porque Apocalipse 13:8 diz que Jesus foi imolado desde a fundação do universo. É assim, ó, Deus criou o universo e entregou seu filho para salvá-lo. Aqui você já aprende uma coisa, não tem várias dispensações, sempre foi graça. Tem que gastar um tempo para pensar nisso também. Eu estou tentando reduzir. Mas escuta, olha para mim, você está feliz ainda, irmão? Tomara que você fique feliz até o final. Então, olha só, gente. Então Deus amou o cosmos, que deu o seu filho, ok? Então Ele proveu a salvação. Quando? Há 2000 anos atrás? Não, há 2000 anos atrás, o que aconteceu na eternidade invadiu o Cronos, invadiu o tempo. Mas já estava realizado. Jesus não morreu fazem 2000 anos, Ele morreu na fundação do universo. Por quê? Porque o Evangelho não é a boa notícia que Deus vai arrebatar almas salvas para o céu. O Evangelho é a boa notícia que Deus em Cristo salvou o que o pecado afetou. E o que o pecado afetou? Tudo. Então o que a obra de Cristo alcançou? Gente, bendito seja o Senhor. A compreensão disso, de verdade, vai afetar não só o teu entendimento, como a sua prática. Sua escatologia afeta a sua missiologia. Agora deixa eu correr com isso aqui. Primeiro ponto, e eu estou com um texto na minha cabeça aqui, mas você está em Gálatas. É uma rápida introdução, eu vou tentar desdobrar ela a respeito do Evangelho. Então Paulo fala a respeito dessa obra de Deus em Cristo, que a gente vai chamar de o primeiro capítulo do Evangelho. E aí olha o versículo 5, o que Paulo faz. Estou chocado de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para, leiam para mim, gente. Bom, vamos tentar de novo. Vou tentar de novo. Você tem uma Bíblia aí? Se você não tem uma Bíblia, procura um crente perto de você. Veja se tem um crente.
Gálatas 1, eu estou lá em Gálatas 1, você não está comigo, irmão? Versículo 5, vamos... 6 agora, né? Ah, eu falei 5? Então vamos ler o 5. O que é? Ao qual seja dada a glória para todos sempre, amém. Estou chocado de que tão depressa passasseis daqueles que vos chamou a graça de Cristo para... Presta atenção numa coisa. Um costume de Paulo nas suas epístolas era o seguinte: ele se apresentava dizendo ser um apóstolo, não da parte dos homens, mas da parte de Deus. Não era soberbo, ele só estava querendo dizer que a mensagem dele tinha a mesma autoridade da mensagem dos primeiros apóstolos que foram ensinados pelo Cristo, porque ele recebeu por revelação. Aí ele fala sobre a obra de Deus em Cristo, que é de acordo com a vontade de Deus nos resgatar desse presente século mal, desse aion, dessa era perversa. E ele diz: a ele seja glória para todos sempre. Estou chocado. Mas Paulo não costumeiramente fazia isso. Ele gastava mais tempo com um hino de louvor. Sauda os irmãos. Ele se apresenta, sauda os irmãos e levanta hino de louvor a Deus pela obra de Cristo, pela igreja que Paulo está escrevendo. Em Efésios ele gasta 11 versículos com um hino de louvor. De 3 a 14, de Efésios 1, é um hino de louvor. Até a igreja de Corinto, que era bem problemática, você lembra? Ele gasta mais tempo. Agora aos Gálatas ele só diz uma coisa. Verso 5: a ele seja a glória para todos sempre, amém. Eu estou chocado. Sabe por quê? Olha para mim. É porque diferente das outras igrejas, eu já vou ligando as pontas, fica tranquilo. Os irmãos da Galácia não estavam com um problema apenas de ortodoxia. Não era apenas um problema de eclesiologia, de vida da igreja. Era um problema no fundamento. Ô irmãos, Douglas me conhece, cara. Eu juro que eu queria só pregar sem peso, não consigo. Eu não consigo, eu estou sendo consumido. Eu estou vendo Jesus mudar a história do Brasil. Irmão, eu já sei que Deus está fazendo algo no Brasil, e você também já sabe, né? Mas eu estou estarrecido com uma coisa. Eu estou lendo uma literatura sobre a Lava Jato, eu não acredito. Os detalhes eu não acredito. Eu falo, meu Deus, eu não sei se a igreja tem noção de como essas coisas começaram a se desdobrar e do que Deus fez nos detalhes para que chegasse onde chegou. Então, mesmo eu estando nunca antes na história desse país, alguém em posição de autoridade, sem saber que profetizava, profetizou, irmão. Tem uma coisa incrível acontecendo no Brasil, e nós estamos fazendo parte dessa história, e eu estou, uau, as palavras proféticas sobre o Brasil, mas ao mesmo tempo, o número de evangélicos está aumentando, mas não significa muita coisa. Ainda não, mas repito, eu não estou desesperançoso, eu só estou encarando a realidade. Qual que é o problema? Querido, Jesus disse assim: porventura achará o Filho do Homem fé na terra em sua vinda? A pergunta retórica. Jesus quer dizer que no fim dos tempos a fé seria escassa. Aí você olha para os tempos, vamos falar só de Brasil, os tempos evangélicos estão cheios. Aí você pensa, Jesus errou na profecia, porque a fé está aumentando, pelo menos no Brasil. Não, o que está aumentando não é a fé, gente, é a crença. Porque o problema está no que Paulo chamou de outro evangelho. Não é um problema de ortodoxia apenas. Toda a igreja do Novo Testamento tinha problema de ortodoxia, irmão. Igreja boa mesmo tem problema de ortodoxia. Vai alinhando. Eu estou 18 anos lidando com gente, ainda não alcançamos a ortodoxia bíblica, a gente está tentando. Isso é normal, Paulo vai lidar com isso em todas as epístolas. Mas aos Gálatas, ele nem tem tempo de levantar louvor. De cara ele diz, eu estou chocado. Por que, Leandro? Porque o problema é no fundamento. E essa é a razão pela qual a gente não está percebendo o seguinte: não é a fé que está aumentando no Brasil, é a crença. Sabe o que é a crença? É a expectativa que você tem que Deus fará o que você deseja. Isso está aumentando. E é essa a principal razão pela qual os templos evangélicos andam cheios. Sabe o que é fé? O conhecimento que você tem de Deus para que você faça o que Ele deseja. Vou repetir. Crença é a expectativa que você tem que Deus fará o que você deseja. Fé é o conhecimento que você tem de Deus para que você faça o que Ele deseja. Você é movido por crença ou por fé, irmão? Não responde não.
Agora, por que a gente, poxa, estava tão legal, Father's Love, amor do pai, tinha que chegar ao Vieira? Irmão, tem que ter um irmão chato na coisa. É porque o problema está no fundamento. Paulo diz, eu estou chocado que tão depressa vocês estão se desviando. Ô irmão, para desviar do evangelho é coisa rápida. Vocês estão se desviando daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Não vou entrar no desdobramento. O assunto dos Gálatas era o seguinte: falsos irmãos, que Paulo chama, e mestres judaizantes estavam persuadindo os irmãos na Galácia a adotarem a tradição mosaica. Eles estavam dizendo, ó, Jesus é o cara, é uma bênção, ele é legal, ele morreu, ele fez tudo isso aí que Paulo falou. Só que vocês têm que fazer mais isso aqui, para que daí vocês sejam agradáveis a Deus. O que você está dizendo? Rapidinho, abre Efésios 1. Deixa eu ver só um. Não consigo, irmão. Já está lá? Aleluia. Olha só. Paulo está louvando a Deus. Ele diz, bendito, versículo 3, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Presta atenção no que Paulo está dizendo, não tem nada a ver com você, foi sempre o que ele quis fazer. Tudo é ele, tudo é. Olha o verso 6, quem está ali diga assim: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Quem é o amado de Deus? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: você só é agradável ao Pai no amado. O que te torna agradável ao Pai? É Cristo. Então, o que os falsos mestres ensinavam na Galácia? Não, Jesus é top, olha, o outro evangelho é uma coisa sutil. Ele é legal, ele é incrível, mas não é suficiente. Você tem que estar em Jesus e fazer isso aqui. Leandro, o que é o outro evangelho? É Jesus e mais alguma coisa. Isso constitui um problema no fundamento. O que é o evangelho? É que Deus te fez agradável por vontade dele em Jesus. E se há qualquer coisa além da obra de Cristo que você tenha que fazer para ser agradável ao Pai, é outro evangelho. O problema está no fundamento. Alguém está me entendendo aqui? Por isso Paulo diz, eu estou chocado. Eu não tenho nem tempo para cântico. E olha, Paulo vai ser extremamente duro na epístola que ele escreve aos irmãos da Galácia, por zelo. Porque tem um coração paterno por eles, vai dizer, meus filhinhos, 4,19, por quem de novo tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Agora, o que eu quero que vocês entendam comigo nessa rápida exposição? Primeiro, o evangelho completo. E segundo, como nós podemos avançar para aquilo que de fato Deus deseja. Vou repetir, não é apenas uma boa notícia sobre o que Deus fez, é uma boa notícia também a respeito de por que Deus fez isso. Você, o pai me adotou. Lindo, para quê? O pai me salvou. Para quê? Deixa eu te falar uma coisa que eu falo em todo lugar: a salvação não é, nunca foi e jamais será o plano de Deus. Ela é um meio. Sabe o que é a salvação? É o meio pelo qual Deus tornou possível em Cristo você se tornar aquilo que originalmente Ele te criou para ser. Isso é salvação, irmão. Aí nasce uma questão para nós. Na maioria dos casos desse dado de evangélicos, não há novo nascimento. Por que não há novo nascimento? Porque o problema está no fundamento, é um outro evangelho, não é a obra de Cristo, é Jesus e mais uma forcinha sua, mais uma crendice, mais uma mandinga. Então, agora uma vez, olha, eu vou considerar que todo mundo aqui nasceu de novo, aleluia.
Glória a Deus, eu quero crer. E quando há novo nascimento, não está havendo desenvolvimento da nossa salvação. Porque a gente está parado na salvação, achando que ela é um fim em si mesmo. Então, entender o evangelho completo é uma chave para a igreja do Brasil. Eu estou acreditando que o Senhor vai levar a igreja à maturidade, amém? Por que você está acreditando nisso? Porque Efésios 5:27 diz isso, senão eu não acreditava. Jesus vai ter uma igreja gloriosa, e olha que eu já duvidei disso, até o dia que Jesus falou para mim assim: você não acredita na igreja de Efésios 5:27, sem mancha, mácula, ruga ou qualquer coisa semelhante? Eu disse: Senhor, não sei não como é que o Senhor está vendo aí de cima, mas aqui embaixo não está rolando. Ele disse assim: então você não acredita na eficácia da minha obra? Eu disse: claro que acredito. Não, porque o texto diz que ele se entregou para apresentar a si mesmo. Então qual é a garantia que a igreja vai ser gloriosa? Que Jesus se entregou. Você vai perceber que isso é por quê? É porque Deus quis, o Pai. Então deixa eu tentar comprimir isso aqui. Eu não quero abrir muitas janelas, é uma luta, mas eu quero falar de coisas aqui bem pontuais para a gente alcançar algum entendimento somado àquilo que os irmãos já serviram vocês. Então, primeira coisa, há um problema no fundamento, a gente precisa corrigir. O evangelho é a obra de Deus em Cristo, ponto final. Jesus é suficiente, nós somos agradáveis em Jesus. Uma vez salvos, precisamos entender o propósito da nossa salvação. É nos tornarmos aquilo que originalmente Deus nos criou para ser. Aí como é que isso acontece? Bom, o assunto agora aqui fica longo, mas tudo bem. Deixa eu primeiro reforçar uma coisa. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, rapidamente. Gênesis capítulo 3. Porque tem que voltar no começo, irmão, entendeu? Quem encontrou, diga assim. Meu Jesus. Verso 8. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e disse-lhe: onde estás? E ele lhe disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu e eu comi da árvore. Rapidamente, deixa eu te mostrar a consequência imediata da queda do homem. Presta atenção nisso. Falei isso no Jesuscope. A primeira vez que Deus chama o homem na Bíblia, Gênesis 3:9. Chamou o Senhor Deus ao homem e disse: onde está? Então, chamado não é ide, chamado é volta. Para onde? Para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, a presença de Deus. Amém? O que é o evangelho? É Deus nos chamando de volta. Paulo disse: estou chocado como vocês se desviaram daquele que os chamou pela graça de Cristo. Esse é o evangelho. Mas o que aconteceu? Presta atenção. E esse é um problema sério nosso. Assim que o homem pecou, ele decidiu ser seu próprio Messias. E esse é o nosso principal problema. Ele decidiu resolver o problema. Ele pegou umas folhas lá e disse: eu vou me salvar aqui agora. E aí você sabe a história. Deus cobriu o homem com pele de cordeiro, já anunciando a obra que ele faria em Cristo, tal. Agora, qual é o ponto? O homem sentiu, primeira coisa que o homem sentiu, vergonha. Sabe o que aconteceu na queda, gente? O homem foi separado psicologicamente de si mesmo. A psique do homem se apartou dele, ele teve vergonha de si mesmo. Então estava nu, teve vergonha. E essa nudez gerou nele medo. Medo do quê? De não ser aceito. E porque ele estava com medo de não ser aceito por causa da sua nudez, ele se escondeu. Como isso não resolveu, sua última tentativa foi transferir a responsabilidade para alguém, a mulher que você me deu. Isso aqui constitui a herança adâmica. Como é que funciona isso? O homem foi achado nu, teve vergonha,
A vergonha colocou ele no cativeiro do medo de não ser aceito, por causa do seu pecado. Então ele tentou solucionar o problema se auto-salvando ali, cozendo as folhas, se escondeu. Deus pegou ele com a mão na massa e ele jogou a culpa na mulher. Sabe o que constitui a obra de Cristo? Primeira coisa, Jesus foi crucificado nu. Sabe a imagem que você tem de Jesus com um paninho branco aqui? Tradição. Marcos 15, 17, 21 e 24 te mostram que a profecia do Salmo se cumpriu. Eles partiram, rasgaram as vestes de Jesus e lançaram sorte. Sabe o que aconteceu com o seu Senhor? Olha para mim. Ele ficou por mais de 3 horas. Você imagina se você estivesse em cima dessa plataforma aqui nu agora. O que você faria? Jesus não podia, ele estava pregado. Sabe por que ele foi crucificado nu? Para que você nunca mais sentisse vergonha. Porque quando Deus encontrou Adão no Éden, Adão estava nu. A nudez gerou medo. Escuta, medo do quê? De não ser aceito. Jesus suportou o medo. Ele foi exposto nu, para quê? Para que você não sentisse mais vergonha. Ele suportou a consequência do pecado, a ira de Deus. Quando ele orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava dizendo alguma coisa parecida com isso aqui. Pai, eu nunca pedi nada a você. Eu fiz toda a sua vontade, mas hoje eu preciso dizer para você, eu tenho uma vontade. Talvez você não a faça e para mim está tudo bem, mas eu tenho que externar. Tem uma coisa que eu não quero. Eu não quero beber o cálice. Aí o que as pessoas pensam? Por uma falsa compreensão do Evangelho. Jesus estava com medo da crucificação. Jesus estava com tanto medo da crucificação que o Evangelho de Marcos diz que quando terminou de cear, ele cantou um hino. Ele falou, vamos dar uma chapada aqui. Quero conhecer Jesus. Ah não, Jesus mesmo. Deu uma chapada. Aí ele estava tão com pressa de fazer a vontade de Deus. Olha como é que ele estava preocupado. Que ele já serviu o Judas ali e falou, vamos, pedala, agiliza, faz, você tem que fazer de uma vez. Em João ele disse, é chegada a minha hora, que direi eu, pois Pai, salva-me dessa hora. Não, pois para esse exato momento eu vim. E depois se ora Jesus dizendo, me livra do cálice. Você pensa, Jesus pipocou. Não! Aí, se isso não fosse suficiente para você entender, a hora que chegou, todo mundo estava meio tenso, né? Judas deu um beijo em Jesus, Jesus chamou ele de amigo e tal, e aquela tensão. E aí Jesus falou, o que está rolando aí? Quem que vocês estão procurando? E Pedro, faca na caveira com a espada na mão, né? Pedro era crente, padedel. Crente no quê? Que Deus faria o que ele desejava. O que ele desejava? O trono. Eu quero sentar do lado. E se precisar, vamos para as cabeças. Isso é crente, traduz bem os evangélicos. A pressão revela a arma carnal que você tem escondida, entendeu? Pedro estava ali com a espada, né? Aí o que aconteceu? Quando Jesus falou, eu sou, todo mundo caiu no chão. Sabia disso? Só João registra isso. O que Pedro pensou? Vai ser mais fácil que eu pensava. É sério? Esse é o contexto do que está acontecendo. Ele sacou a espada e já deu no mal com Jesus. Falou, Pedro, você não está entendendo mesmo, né? Você realmente acha que alguém está tirando a minha vida? Ele disse, Pedro, eu sei, você não pode ver. Você está como o servo de Eliseu. Eu vou te contar uma coisa. Há 72 mil seres angelicais esperando o meu comando. 6 legiões de anjos. Ao estalar do meu dedo, nem o Thanos em toda a sua glória. É que o meu filho gosta quando eu falo assim, cara. Vocês estão felizes ainda? Só para garantir. Minha esposa já não gosta. Se a Fran tivesse aqui, ela dizia, amor, você conta uma piada nada a ver. Eu falo, sou assim, não consigo. Já tentei. O que eu quero dizer? Jesus não estava com medo. Qual era o cálice que ele não queria beber? Não eram os pontapés, o soco, a nudez, a crucificação, não. É que ele nunca tinha sido separado do Pai por toda a eternidade. Nem por uma fração de segundos. Mas ele ia suportar o medo que Adão teve de não ser aceito. Ele disse, Pai, eu não queria ser apartado de você. E o Pai diz, filho, você vai substituir o homem hoje. Você vai provar o que ele provou no jardim.
Então o pai virou as costas para Jesus. Douglas disse uma vez, nunca mais esqueci: na cruz, Jesus se fez órfão para que você fosse adotado. E ele disse: Deus meu, por que me deixasses? Porque era necessário. Então, primeira coisa, Jesus foi crucificado nu. Para quê? Para que você não tivesse mais vergonha. Jesus foi separado do Pai. Para quê? Para que nem a morte ou a vida, nem anjos, nem principados, nem essa era, nem a porvir, nada possa te separar do amor de Deus que está nele. E se não fosse suficiente, Adão transferiu a responsabilidade. Quando passaram e falaram: salvou a todo mundo, mas não pode salvar a si mesmo, desce daí, Messias. E ele disse: Pai, não leva em consideração, a culpa é minha. Foi exposto nu, foi apartado e assumiu a culpa. Esse é o primeiro capítulo, é a introdução do Evangelho. Se você realmente entendesse isso, você que nasceu de novo ia crescer na sua salvação. Por quê? Porque você ia entender que a salvação é totalmente a obra de Deus por causa da sua vontade. E se é a obra de Deus e Ele fez isso em você em Cristo, nada pode mudar. Portanto, você não tem medo de perder isso. Por que a gente não cresce na salvação? Porque perde ela toda semana. Não, eu não quero entrar em ponto teológico. Não, eu não li as literaturas, eu li muita Bíblia. Aí fui me convencendo de um fato. Tem jeito, chamo isso aqui de tal, mas eu não tenho nada a ver com isso não. Chamo isso de Efésios mesmo. Efeito Efésios. Agora, presta atenção numa coisa, querido. Presta atenção nisso. Isso é só a introdução. Agora, eu vou terminar a mensagem, porque eu tenho que terminar por causa do tempo. E assim, eu não vou, claro que eu não consegui falar nem 10% do que eu gostaria, mas também eu acho que não há muita necessidade de muita coisa que o Pai já está fazendo aqui e vai falar. Eu quero amarrar o tema da seguinte maneira. Primeiro, abre sua Bíblia em Atos 20 e 24. Faz isso rápido comigo. Mas faz rápido, irmão. Demorou já. Atos 20 e 24. Porque eu quero te mostrar. Eu quero te dar a chance de aprofundar no entendimento do Evangelho. O material lá atrás vai te ajudar nisso, se você estiver interessado. Quem achou, diz sim, gente. Mas de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa. É Paulo falando. Contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho leiam para mim, gente, Evangelho da graça de Deus. É o primeiro capítulo do Evangelho, uma boa notícia a respeito da graça de Deus. Como Ele nos salvou, pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é presente de Deus, diz Paulo. 2:8 a 10 de Efésios. Não por boas obras, mas para as boas obras. Deixa eu te falar uma coisa: a sua salvação é um presente, não uma recompensa. Não é algo que você fez e nem faz para merecer, é algo que você ganhou. Ganhou por quê? Porque Deus quis, e quando Ele quer, Ele não passa vontade. Quando é que Ele te salvou? No ventre da sua mãe? Não, isso aí já demorou muito tempo. Foi antes de você ser criado. Foi na fundação do mundo. É por isso que o mesmo Paulo concorda com o que João diz em Apocalipse e diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então Jesus sempre foi o meio pelo qual Deus ia redimir tudo. Agora, presta atenção. Primeiro capítulo, uma boa notícia. Good news a respeito da graça de Deus. Agora, escuta. Presta atenção nisso. Mas como entender? Eu já rapidamente expressei aqui. Como que eu entendo a graça? Se você não entender o primeiro capítulo do Evangelho, que é o Evangelho da graça, você vai estar em outro Evangelho. Qual é o outro Evangelho? É que você é o seu Messias. Aí é assim, domingo você está salvaço, salvadinho da Silva, cultão, pastor Diogo arrebentou na palavra, nossa, você nunca teve tão salvo. Segunda-feira você escorrega na maionese, perdeu a salvação. Aí na terça você alinha com Jesus, ganhou. Então o seu Messias não é Cristo, é você. Mas aí alguém, o bom pastor, e que é justo,
diria assim: Leandro, mas se as pessoas entenderem que a salvação é obra de Deus e o que Deus quer não tem como voltar atrás, elas não vão se entregar para o pecado? Se o fizerem, não nasceram de novo. Esse é o choque que o Brasil vai viver nos próximos anos. O que a gente vai descobrir? Que o maior campo missionário do Brasil não é o Nordeste, chama-se Igreja Evangélica. Há quase 50 milhões que tem que ouvir o Evangelho. Que começa por uma boa notícia a respeito de como Deus nos salvou. E como Ele salvou? Pela graça. Não é de graça, custou muito, é o favor que não merecíamos. E quando você é um cara igual eu, talvez é mais fácil de entender. E Jesus deu base bíblica: quem muito foi perdoado, mais ama. Houve um tempo no começo da minha caminhada que eu achava que eu tinha que dar uma força para Jesus. Era outro evangelho. O problema era no fundamento. Agora deixa eu te explicar rapidamente. Como entender a graça? Só tem um jeito: entendendo a estrutura da lei. Na lei, que nunca foi método salvífico, esse é o assunto de Gálatas 3. Na lei, quando um pecador arrependido, escuta, procurava perdão e aceitação, ele tomava um cordeiro e levava até o sacerdote. A gente está falando isso bastante. E quando o sacerdote pegava o cordeiro, sabe o que ele fazia? Examinava o cordeiro. Se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era aceito de volta e o pecado perdoado. Isso é graça. O que? A verdade é que o sacerdote examinava o cordeiro, não o pecador. A galera não entende, né? Aí você tem que explicar. Meu, isso é libertador, muda tudo. Mas peraí, vou te explicar de novo. Querido, o sacerdote examinava o cordeiro, não o pecador. Se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era aceito e o pecado perdoado. E João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eles entenderam. Mas eu não sou perfeito. Eu sei, mas o Cordeiro é. E o nome disso é graça. Ah, por favor, vamos lá, come on, como diz meus amigos do ar. Eu não sei de você, é isso que me mantém em Jesus. É a consciência de que eu ainda não sou perfeito. Essa é a obra de Deus, mas o Cordeiro já é. É tão ruim ser seu próprio Messias, irmão. Pensa numa coisa difícil, se autossalvar. 2:1 de Efésios, Paulo diz: vocês estavam mortos em delitos e pecado. Querido, você não aceitou Jesus. Tipo, ele estava lá deprimido. Ele falou: tá bom, eu te aceito. O que seria de mim? Olha, eu estava aqui meio depressão. Não, querido, você estava morto. Você estava morto. Mas como Lázaro, você ouviu a voz que te chamou. Amém? Você ouviu? Agora, então, esse é o primeiro capítulo do Evangelho. Segundo, rapidinho, Lucas 4. Meu Deus, corre, não corre. Eu não vou explicar esse agora. Vai dar tudo certo. Para de rir, Saulo. Saulo acha engraçado. Fácil é falar de mim, difícil é ser eu. Lucas 4:43. Quem achou disse sim. Jesus, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades leiam para mim, good news. Não, lê tudo. Evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Primeiro capítulo do Evangelho, uma boa notícia a respeito da graça de Deus. Segundo capítulo do Evangelho, uma boa notícia a respeito do reino de Deus. Eu não vou entrar no assunto que é escatologia, não tem como. Só quero te falar uma coisa bem básica. Presta atenção nisso. Quando os apóstolos são soltos em Atos 5 da prisão, verso 20, o anjo diz assim, vão e preguem toda a mensagem. Está nos faltando pregar o evangelho completo para as pessoas. Então, nós precisamos entender isso. Primeiro, o evangelho da graça nos ensina uma coisa: como Deus nos salvou. Pela graça, mediante a fé. O evangelho do reino nos ensina por quê. Aqui eu ia começar a pregar agora. Sério, por que Deus nos salvou? Por que Deus nos salvou? Olha para mim. Eu sou salvo. Que legal, irmão. Vai ser o bebê chorão para sempre?
Ou vai crescer na natureza de Jesus? 2 Pedro, cara, capítulo 1, depois você lê em casa. Filipenses 2, 12. Desenvolvei a vossa salvação. Então, o evangelho da graça, como Deus salvou, pela graça mediante a fé. O evangelho do reino, porque Deus salvou, para devolver ao homem a sua posição de governo. Assentados com Cristo nos lugares celestiais, 2:6 de Efésios. Esse é o ponto. E ainda tem mais um capítulo, e aí eu vou encerrar com o último versículo. Abre Apocalipse, irmão, de Gênesis a Apocalipse em 40 minutos. Eu sei que muitos dos irmãos têm explanado aqui com muita graça de Deus. Estou falando com toda sinceridade, eu estou bem tranquilo por isso. Mas eu quero deixar uma contribuição. Versículo 6, Apocalipse é o último livro da Bíblia, você lembra? 14. Verso 6. Estourou meu horário, vou terminar. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha leiam para mim, evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, povo e língua. Olha para mim, para a gente terminar aqui. Eu vou terminar de um jeito inesperado isso, mas é o melhor jeito que eu posso terminar, a melhor coisa que eu posso fazer por vocês aqui hoje. Evangelho da graça, como Deus salvou, pela graça mediante a fé. Evangelho do reino, porque Deus salvou, para devolver ao homem a sua posição original. Salmo 8, Gênesis 2:15, Efésios 2:6, Apocalipse 20, versículo 7, e vai embora. Evangelho eterno, o que Deus salvou? Como? Por quê? O que? Deus salvou o homem e o cosmos, toda a ordem criada. E tá, que legal, boa palavra, boa palavra. Não é isso que eu estou querendo. É que se você entender o evangelho eterno, você vai romper com o gnosticismo. E vai parar de pensar que ser uma missão é pegar um microfone ou um instrumento na mão. E você vai entender o seguinte: Deus salvou tudo. Sim, então quer dizer que eu, inserido na minha frente de trabalho, posso ser um cooperador dessa obra redentora? Era isso que era para você entender. Porque a ideia original do Gênesis é o homem cooperando com Deus para a boa ordem da criação. O evangelho da graça, como Deus salvou. O evangelho do reino, porque Deus salvou. O evangelho eterno, o que Deus salvou. Agora eu vou terminar Hebreus capítulo 6, último versículo. Obrigado pela paciência. Alguém passou do horário só para minha consciência ficar mais tranquilo? Você não, já entendi o recado. Quem passou meia hora? Saulo. Por quê? Entenderam, irmão, a piadinha? Hebreus 6, quem achou de si? Vocês estão felizes ainda? Tudo bem aí, pastor Jadson? Homem bonito, depois nós vamos tirar foto com ele. Hebreus capítulo 6. No capítulo 5, o autor de Hebreus estava a fim de falar por quê e o que Deus salvou, subentendendo que os irmãos que receberam a carta já sabiam que tinham sido salvos pela graça. Aí ele queria falar de um negócio, olha para mim, chamado a ordem de Melquisedeque. Bagulho esquisito, mas não é a nova ordem mundial, fica tranquilo, não são os Illuminatis. É a ordem de Melquisedeque, é a posição sendo devolvida. É um tipo de gente que tem mente de rei e coração de sacerdote, mente de governo e coração de servo. Era um assunto de como operacionalizar a vocação, mas não conseguiu. Ele falou: vocês são tardios para ouvir, está difícil. Aí ele segue no capítulo 6 e diz assim, verso 1: Portanto o quê? Portanto, tudo o que eu já disse até aqui, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Aí você pensa: o que você vai fazer, Leandro? Nem eu sei. Da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. O autor de Hebreus diz: gente, não vamos voltar aos rudimentos da doutrina de Cristo, mas vamos prosseguir para a perfeição. Mas eu estou tendo que discordar da Bíblia, nunca fiz isso, estou tendo que fazer. Estou tendo que dizer: me perdoa, autor de Hebreus,
Eu não posso seguir seu conselho. Minha geração nem sabe que Cristo tem doutrinas elementares e não faz a mínima ideia do que sejam, porque o problema nosso está no fundamento. Quem está me entendendo? Aí parece que eu estou complicando, mas na verdade ele está descomplicando. Ele resume tudo que Jesus ensinou em 6 doutrinas, 2 versículos. Sabe as letrinhas vermelhas do Novo Testamento? Da Bíblia igual da minha avó? 6. Eu sou bonzinho e meu tempo estourou. Vou resumir em 3. Olha que legal. Sem ferir a escritura. Ele fala de 6 doutrinas que ele diz que constituem a base do que Jesus ensinou. As 2 primeiras, arrependimento de obras mortas e fé em Deus, são chamadas de soteriologia. Fica calmo, eu não tive o privilégio de fazer teologia. Se Deus fala com um cara igual eu, irmão, fala com qualquer um que queira ouvir. Aleluia. Depois vocês vão ouvir os caras top, depois de mim. Mas por enquanto é a periferia mesmo que tem para hoje. Agora escuta, presta atenção. O que é soteriologia, Leandro? Palavra difícil. É a obra da salvação. E as outras 2, batismos e imposição de mãos. O que é isso? Eclesiologia. O que é essa palavra? Vida da igreja. E as outras 2, é aquela coisa que todo mundo tem medo, que diz que fica louco. Escatologia. E o autor de Hebreus não entra no milênio, ele não entra na tribulação, se é pré, meso, pós. Eu amo isso, os irmãos sabem, mas eu estou entendendo que Jesus quer que eu seja simples. Ele resume assim, ressurreição dos mortos e juízo eterno. O que ele diz? O que você precisa entender de escatologia? É que tem pessoas que vão ressuscitar com a natureza de Cristo e tem outras que vão se lascar para sempre. Entendeu? Escatologia. Que legal. O que ele está fazendo? Mastigando. Porque ele acabou de dizer que os irmãos não podem comer comida sólida que se afoga, porque são bebê. Depois você olha os versículos finais do capítulo 5. Leandro, o que você está falando? O tema da minha mensagem. Agora, no final, com o tempo estourado. Como é que é o tema da sua mensagem? É alcançando a escatologia da minha soteriologia por intermédio da eclesiologia. Simples. Vai bombar, Douglas? Vou contar para vocês aqueles nomes loucos das minhas mensagens. Ó. Eu dou nome bonito. Mas Leandro, o que você está querendo falar? Nós estamos aqui numa conferência, mais light nada, os caras estão, eu sei que estão. Mas querido, é bem óbvio, é só para você lembrar. É para você entender o seguinte: sua soteriologia, sua salvação, tem uma escatologia, tem um objetivo consumado final, tem uma razão para ela. Como é que se alcança? Na eclesiologia. O que é a eclesiologia? É a vida da igreja. Por que você está terminando isso? É porque eu estou preocupado que a gente fuja do método de Deus para formar Jesus em nós, que ainda é a igreja local, irmão. Ontem eu preguei isso lá no Mato Grosso. Posso ler mais um versículo? O último. 1 Coríntios 2. Eu ia ler mesmo que vocês não deixassem. Pastor Diogo, o Saulo deixou. Depois alinha com ele. Abre lá 1 Coríntios 2. Eu tenho que terminar com esse. Vocês estão felizes ainda, gente? Crente é um bicho esquisito, né? Apanha, dá risada. Brincadeira. 1 Coríntios 2. O que você quer dizer? Eu quero deixar aqui um encorajamento para vocês. Primeiro, aprofundar naquilo que eu falei. Repito, o material lá atrás pode te ajudar nisso, de cosmovisão profética. E segundo, entender uma coisa. A sua soteriologia tem uma escatologia. Já vou te contar qual que é a escatologia da sua soteriologia. É se tornar como Jesus. O destino dos crentes não é morar no céu. Romanos 8:29 diz que Ele nos predestinou não para morar no céu, mas para se tornarmos como Jesus. Escuta aqui o conselho do pastor. Não confunde missão com destino. A missão da igreja é trazer o céu para a terra. O destino da igreja é se tornar como Jesus. Copiou, irmão? A escatologia da sua soteriologia, a obra consumada daquilo que Deus começou em Jesus, é você se tornar semelhante a Ele. E aí Ele tem um jeito de começar isso. A igreja, a eclesiologia. 1 Coríntios 2, verso 1 e 2. Paulo visita os irmãos de Corinto e diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Por quê? Porque eles já tinham. Corinto era uma importante cidade da Grécia Antiga, os irmãos já tinham conhecimento. E tinha outra coisa que a igreja de Corinto já tinha, irmão, que eu estou falando bastante, sabe o que tinha? Tinha poder.
Olha os irmãos então, lá em Corinto os irmãos era benção. A gente ou é do conhecimento ou é do manto, né? Do poder. Mas lá não, os irmãos tinham tudo. Os irmãos eram da teologia, tinham conhecimento, eram inteligentes. E os irmãos eram terra-manto dos Menegaia. Eles tinham conhecimento e tinham poder. Diga comigo, conhecimento e poder. E tinha tanto poder, tinha tanto profeta lá, quando levantava um antes dele terminar o Rá, o outro já manto. Aí Paulo falava assim, gente, vamos organizar essa coisa aí. Paulo falou assim, ó, todo mundo pode profetizar, irmãos. Irmão que gosta da oportunidade. Eu vou terminar dizendo, eu agradeço a igreja pela oportunidade. Irmão, olha para mim, eu sou neto de assembleiano, e quem não é que atira a primeira pedra, né? Meu sonho, eu estou falando para os irmãos não entendem minha piada, Douglas. E o meu sonho era ser um presbiteriano, mas não deu certo. Mas eu sonho, um dia eu vou ser. Mas ó, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe se o cara é penteca, se quando ele ora ele faz assim, ó. Batata, tem uma raiz lá. Ai, ó, começa a manifestar tudo, daqui a pouco já... Aviãozinho, aleluia. Olha só, gente. Vocês estão felizes agora, né? Olha só, anestesia. A igreja de Corinto tinha duas coisas, as que nós costumeiramente procuramos: conhecimento e poder, porque são maneiras de controlarmos os homens. Mas Paulo disse, eu quando fui entre vocês não procurei isso. Olha o versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Look at me, olhe para mim e eu termino. Como alcanço a escatologia da minha soteriologia na eclesiologia, Leandro? Entendendo que Jesus na igreja tem que ser encontrado crucificado. Por que não ressurreto? Porque o Cristo ressurreto é o testemunho que os santos dão ao mundo. Mas o Cristo crucificado é o que tem que ser achado na igreja, sabe por quê? Porque ele foi crucificado nu. Sabe o que é a igreja? A comunidade dos pelados. Daqueles que não sentem mais vergonha. E a Escritura vai dizer, se andarmos na luz. Aí você pensa, é uma salada, eu sei, mas aqui o que eu quero deixar é isso. Ah, como eu quero que a igreja do Brasil, principalmente, o Douglas sabe disso, principalmente a nossa geração de jovens, entenda uma coisa. Na verdade, Deus quer formar Jesus em você. E a primeira coisa que Ele vai fazer é te inserir numa comunidade e tirar sua roupa. Porque se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de seu Filho, que foi derramado por causa da graça, nos purifica e nos torna semelhante a Ele mesmo. Quem me entendeu, diz sim. Curva a sua cabeça. Pai, te damos graças por esse tempo aqui, Senhor. Pai, talvez eu não tenha tido a capacidade de comunicar com exatidão aquilo que eu gostaria, mas eu sei que o seu Espírito e as Escrituras são suficientes para nos colocar de acordo com aquilo que você deseja. Pai, que possamos compreender de fato a razão pela qual você nos salvou. Que possamos alcançar, Senhor, a nossa escatologia. Que o seu Filho seja formado em nós à medida que vivemos a vida normal da igreja. À medida que reaprendemos o que é a igreja, é o lugar onde aprendemos a servir, onde andamos nu, onde não temos mais vergonha, porque o seu Filho já foi exposto nu. Pai, por favor, eu quero te pedir sobre a Bahia, mas quero te pedir sobre o Brasil inteiro, Senhor. Levanta comunidades de fé saudáveis, centradas no Evangelho, que não tenham problema de fundamento, Pai. Senhor, dá paixão por esses jovens pela vida da igreja, que não andemos apenas atrás de grandes eventos e conferências com pregadores que nós nunca teremos 10 minutos de mesa, mas que possamos valorizar os pastores locais, os nossos guias, os irmãos que nós dividimos vida, aqueles que nos suportam, aqueles que nos sustentam, aqueles que choram conosco. Pai, levanta a igreja do Brasil, faz dela gloriosa, forma o seu Filho em nós.
Essa é minha oração. Muito obrigado por servir meus amigos aqui, Senhor. Muito obrigado por participar disso. Eu peço espírito de sabedoria e de revelação sobre todas as pessoas aqui nesse salão, Senhor, a fim de que os nossos olhos sejam abertos e compreendamos a real esperança para o que você nos chamou. Eu oro no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus. Obrigado, gente. Pastor Diogo.